bem? Olá, queridos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, em todo o seu viver. Vamos então à oração na prática desse dia, falando sobre o porquê de orar em todo tempo e como orar em todo tempo, como que as Escrituras ensinam a aplicação da oração em todo instante e qual a importância disso no nosso dia a dia diante de Deus, ok? Nós estamos meditando em 1 Reis capítulo 8 e hoje nosso versículo de sequência está no verso de número 48, diante do Senhor nosso Deus, ok? Pela graça e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Capacidade me falta, me sinto como a cinza, minha vida é como a pena, o vento traz e leva, as circunstâncias me empurram a tão grande e densas trevas. Se eu não tiver tua direção, o que será do meu coração se eu não sentir mais a tua mão? Pra onde irei? Será tudo em vão. Nós precisamos pedir para o Senhor guiar nossas vidas todos os dias. Sem o Espírito de Deus, nós já temos um espírito de morte, porque tudo que não tem vida já perdeu a vida. Então nós precisamos de Deus para guiar-nos todo o tempo, em todo instante, entendeu? Em Deus, amém? Sou fraco, mas forte estou. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus nas nossas vidas. Graças a Deus. Vamos então à leitura de 1 Reis 8, 48, que diz assim, Salomão dizendo a Deus: e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra dos seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Graças a Deus por isso. Interessante quando Salomão começa a explicar aqui a verdadeiro fato, né, de convertimento. Olha a diferença entre aquele que diz não errei e aquele que agora diz estou me convertendo, voltando a ti. Com todo o coração, toda a alma, mesmo que ainda estando na terra do inimigo. E aqui uma diferença entre você estar, né, o ser humano, independente de quem, estar diante de Deus com todo o coração, coração puro, coração inteiro, coração curado, toda a alma, todo o ser, todo o movimento dele, voltado, dedicado. Deus, tudo que há em mim agora é teu, não tenho nada para esconder para o Senhor. Tudo, eu não vou dizer para o Senhor que eu não errei, que eu não falhei, que não é assim, não. O Senhor está me vendo, é isso mesmo que eu sou assim, errei, falhei, perdoa, me ensina, me diz o que tem que fazer, eu vou fazer, eu quero fazer e eu faço. E quando nós temos essa disposição completa, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, diz aqui, Salomão fala, na terra do inimigo cativo, porque você está disponível para Deus na terra de liberdade, é fácil, é mais fácil, né? É um período mais tranquilo, mas quando você está agora totalmente disponível a Deus na terra do inimigo, dedicando toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu viver, então agora não tem nada que impede você de ser transparente para Deus.
Porque uma das razões que Deus permite desafios é porque cada dia nós precisamos ser transparentes para Deus. Deus não se esconde nada, Deus está vendo tudo. É melhor a gente correr para Ele, dizer: Deus, acerta isso para mim, acerta esse outro, acerta isso, e me ajuda a acertar e a cuidar. Porque se os milagres são sociedade com Deus, sempre existe a parte dele e a nossa, nós temos que ter vontade de cuidar ainda mais, ainda melhor, ainda mais, ainda melhor, ainda mais, ainda melhor. Ainda completo, mais ainda diante de Deus. Então aqui, quando as Escrituras nos falam: eles se converterão a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra do inimigo. E aqui é um poder grandioso. Enquanto Satanás está pensando que vai fazer a festa, que vai conseguir destruir, porque está no território dele, está influenciado por ele, vai conseguir acabar com tudo, porque ele está no domínio, Deus faz os seus se converterem, agirem, atuarem de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito devotado a ele na terra do inimigo. De toda forma, quem vence é Deus, quem perde é o inimigo. Independente aonde o servo de Deus esteja, se cada dia a aliança está sendo fortalecida com Deus e em Deus e para Deus, o prejuízo é de Satanás, no nome de Jesus. Por quê? Porque o servo de Deus vai servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, mesmo na terra do inimigo. É perigo para Satanás, né? E diz aqui: quando orarem a ti voltados para a sua terra que deste a seus pais, voltarem à origem. Pai significa origem, lembrança das promessas de Deus com origem. Para esta cidade que elegesse, para esta casa que edifiquei ao teu nome, essência estabelecida, edificada. É só o servo de Deus se voltar para Deus, que não importa o local, a circunstância, o estado que ele esteja, que ele foi enviado, que ele precisou estar, Deus se resplandece e lida com tudo que ele tem que lidar. Por isso que Daniel foi para a covinha dos leões lá. Depois, no outro dia de manhã, Daniel estava vivinho. E aí saiu Daniel, o rei disse: então agora quem quis te jogar na cova, vai para a cova. Qual a diferença do começo para o final dessa história? Foi que a única diferença, quem morreu foi quem estava perseguindo Daniel. Deus estava querendo tirar esses perseguidores ao redor de Daniel. Disse: deixa eu criar uma história aqui. Vão inventar que Daniel é o culpado. E no final da história eu vou tentar, vou remover esses perseguidores do lado de Daniel. Quem morreu foi esse. Por quê? Porque aonde a presença de Deus está, não importa a terra do inimigo. Se o indivíduo está servindo a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, não há lei contra as essências de Deus. A Gálatas diz lá: não existe lei, não existe força espiritual, emocional ou física que vença as essências de Deus. Então aqui nós vemos um versículo sobre a conversão bárbara e radical. Aquela conversão da estrutura nas entranhas. Quando para o indivíduo despertar, precisou ir para a terra do inimigo. Mas lá, Deus lidou, ressuscitou o indivíduo em Deus e ainda tratou dos inimigos. Tem coisa que a gente precisa trabalhar para o Senhor na terra da liberdade. Tem coisa que a gente precisa trabalhar para o Senhor, igual Daniel, na terra do inimigo. Porque se nós estamos servindo a Deus de toda a alma, de toda a conversão, de todo o espírito, e de toda a dedicação do coração, Deus se move. Agora, se a gente não quer, se a gente resiste, se a gente não quer as essências de Deus, então, por mais que seja desafiador, Deus também envia na terra do inimigo, e de lá Ele começa a nos atrair para Ele a ponto de exercitar esse processo de conversão radical.
De toda forma, somos voltados para Deus. Então, se estamos num período de batalha, de cativeiro, esse é um tema de oração. Porque essa é a hora de dedicarmos tudo que nós temos, todo o nosso interior ao Senhor, tudo que é em nós, para Deus assim, completamente. Porque quanto mais nós dedicarmos para Deus, mais Ele tem espaço, mais Ele tem liberdade, mais o poder dEle vai resplandecer. E Ele vai lidar com o nosso ambiente do jeito que Ele quiser. Não importa se esse ambiente nós estamos, né, na terra da liberdade ou foi necessário estar cativo. Todavia, o Senhor tem todo o controle. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir que Ele tome conta de tudo aquilo que acontece em nossa vida, ao nosso redor, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa nação, sobre a humanidade. O controle está nas mãos de Deus e Deus tem todo o poder nos céus e na terra para operar. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos porque o Senhor tem o domínio, o controle. O Senhor é aquele que nos atrai, está sempre nos usando como instrumento completo da tua ação, da tua movimentação sobre a terra. Mesmo quando estamos, Senhor, em tempos de aflições, em tempos de desafios, talvez numa terra inimiga, num ambiente de adversidade, ou estejamos numa terra de liberdade, o Senhor tem toda a liberdade de agir com o teu poder, com a tua glória, com a tua majestade, Senhor, com o teu efeito, com a tua palavra, com a tua essência. O Senhor tem poder de destronar, Senhor, os portões do inferno, desfazer todo o mal, toda barreira, toda seta inimiga, toda força contrária. O Senhor tem poder de pôr por terra, Senhor. Nós declaramos desfeito todo efeito contrário das trevas, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, declaramos fora em nome de Jesus, pelo poder da palavra, Senhor. Nós declaramos o poder do teu Espírito Santo, nós declaramos o poder da tua voz, o poder da tua palavra, agindo, Senhor, com ação, ó Pai, de vitória, da tua palavra, da tua essência, trazendo vida, trazendo pureza, trazendo, Senhor, o melhor do que é o teu instrumento em ti, dos frutos do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos o agir, o mover do teu Espírito Santo, Senhor. Nós declaramos o agir e o mover, Senhor, do teu reino, da tua verdade, das tuas essências, Pai, quebrando ferrolhos de ferro, desfazendo muralhas, desfazendo, Senhor, vínculos das trevas, vínculos satânicos, aquilo que não provém de ti. Nós repreendemos como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, que haja a liberdade do teu reino, da tua voz, da tua palavra, a liberdade que vem de ti, Senhor, a liberdade que vem, Senhor querido, da tua essência, Pai, em tudo aquilo que é nosso, em tudo aquilo que está ao nosso redor, em tudo que é, Senhor, a nossa vida, alma, espírito, corpo diante de ti, pela misericórdia, amor e bondade, seja a tua misericórdia, o teu agir, a tua liberdade, desde agora, Senhor, que o Senhor faça, Pai, a tua obra, como instrumentos teus, nós estamos nas tuas mãos e te agradecemos por tudo, Pai, pela tua graça e misericórdia, nós te louvamos e pedimos, desde agora e para sempre, amém. Amém, meus queridos. Como é bom nos entregarmos para o Senhor e sabemos que nós somos instrumentos aonde Ele achar necessário. Onde Ele achar necessário na nossa vida. Cada dia mais. Amém? O que será do meu coração se eu não sentir? Fale para Deus. Se eu não sentir mais a tua mão, para onde irei? Né? Só a mão de Deus. Para onde irei? Vamos ao nosso devocional de hoje, 26 de junho de 2025. Senhor, vem me instruir, meu Pai de amor, e viverei a tua palavra que diz. Na nossa estrutura nós somos fracos, mas com Deus nós estamos fortes todo o tempo. Amém? Graças a Deus por isso. 10 vezes melhor. Vamos ficar 10 vezes melhor?
Vamos lá, Daniel 1, 18 a 20. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, 3 anos depois, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. O comentarista disse: todos os dias eu dizia: Deus, faz-me achar graça diante de cada professor. Obrigado por isso. Creio que já atendeste a minha oração. Agora transmita a mim, porque tenho a vida e a natureza de Deus habitando em mim, e o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, para que eu seja 10 vezes mais. Não estou gloriando-me a minha própria capacidade, mas naquilo que Deus me deu. Embora eu tenha sido antes da minha enfermidade um aluno de média D, tornei-me depois de nascido de novo e curado o único aluno da minha classe a tirar A em todas as disciplinas. Eu podia pegar o livro de história, estudar um capítulo que eu não conhecesse, então fechar o livro e recitá-lo palavra por palavra. Ora, não foi porque devolvi a minha memória que conseguia assim proceder. Eu não sabia absolutamente nada a respeito de memorização. Consegui fazê-lo porque apelava a meu espírito. A maioria dos cristãos jamais aprimorou o seu espírito. É porque nunca realmente andaram na luz daquilo que possuíam o tempo todo, a vida eterna. Confissão. Proponho-me a aprimorar o meu espírito. Proponho-me a andar na luz da vida. Amém? Olha que interessante. Aqui a disposição, o comentarista fala, do indivíduo a querer a excelência. Quando nós queremos a excelência, nós pedimos para Deus transferir os dons, a capacitação dele, né? A graça, assim como ele deu graça a Daniel e seus amigos, a capacitação da inteligência, a graça de Deus sobre ele. E quando ele orou, ele estava disposto para a excelência. Jamais Daniel e seus amigos fariam o que fizeram se não estivessem primeiro dispostos também para interessar-se por excelência. Nós também precisamos concordar com Deus no interesse da excelência. Às vezes Deus não responde uma oração imediata porque nosso interesse de excelência ainda está menos do que o que Ele quer fazer. Às vezes a gente tem que querer ser mais excelente para que Deus, quando Ele diz, eu quero entregar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, não é um pouquinho. Quando Ele diz, eu vou retribuir muito ao que semeia muito, é porque nós temos que ter muita excelência. E aí, isso vem de orar a Deus, clamar a Deus para derramar sobre nós a excelência que vem dEle, né? E os processos é que nos atraem a ter vontade de cada dia sermos mais excelentes na presença do Senhor. Muito bem, vamos então às nossas datas referenciais de hoje, dia 26 de junho de 25, dia que fala sobre, internacional, que fala sobre o abuso e o tráfico ilícito de drogas. Olha só, pessoas envolvidas com drogas e tráfico ilícito. Também dia internacional do apoio a vítimas de tortura. Olha só, vamos orar, apresentar diante de Deus. Também dia nacional daqueles que estão que sofrem por diabetes. Também dia do metrologista, os profissionais que fazem a medição do clima, né? Metrologia. E também o dia nacional da educação sem violência, a educação sem a violência diante de Deus, né? Quantos muitas vezes acham que para formar, para educar, precisa bater, agredir? Às vezes não. Muitas vezes a agressão não é física, é verbal ou comportamental para tentar educar alguém. E de verdade não é assim que nós educamos. Nós educamos quando estamos próximos, presentes, reais e quando nós estamos fazendo junto, né? Trabalhando junto, ao lado, trinamente, nós educamos aqueles que precisamos educar. É muito fácil pedir para o outro fazer, mas fazer junto, muitas vezes a gente não quer. E de verdade, para educar, tem que fazer junto, na presença de Deus.
Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Te agradecemos por esses momentos diante de Ti. Pedimos, abençoa, Pai. Traz a Tua graça, Senhor, sobre aqueles que trabalham, Senhor, para a remoção, Jesus, de tráficos ilícitos de drogas, também do abuso. Senhor, nós pedimos guarda, Senhor, protege todo ser humano, livra, Senhor, todos aqueles que muitas vezes estão em cativeiro, cobre com Teu sangue, livra, traz a vida, Pai, repreende todo espírito de opressão, de morte, de violência. Nós desfazemos todo mal, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, declaramos fora em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Senhor, nós oramos também por aqueles que são vítimas de tortura. Senhor, repreendemos todo mal, Senhor, todo espírito de opressão maligna, todo espírito de morte, todo espírito de vingança, de ira, de ódio. Nós desfazemos toda seta maligna como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, e declaramos fora em nome de Jesus pelo poder da palavra. Oramos por aqueles que estão enfermos, Pai. Repreendemos toda enfermidade, todo diabetes, Senhor, nós repreendemos como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos o Teu cuidado, a Tua saúde, a Tua vida sobre cada corpo, cada alma, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também por aqueles que trabalham com a natureza, o clima, a medição do clima. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai. Guarda cada profissional, seja a Tua graça sobre suas vidas, sobre seus familiares. Dá cada dia mais entendimento, sabedoria, Senhor, para que o ser humano saiba lidar com a natureza e mantê-la em conservância diante de Ti. Repreende todo espírito de destruição contra a natureza, Pai. Nós desfazemos todo mal como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos, Senhor, equilíbrio do Teu Espírito Santo e quietude sobre a natureza, como a Tua palavra ordena, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também por aqueles que trabalham com a educação. Repreendemos todo espírito de violência, todo espírito de agressão, de opressão no processo educacional, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Seja a Tua paz em todo o processo de formação educacional, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos Tuas bênçãos a todos os profissionais da área da educação. Declaramos, Senhor, a Tua presença. Declaramos, Senhor, a Tua ação, a Tua companhia, a Tua paz. Em nome de Jesus, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Seja a Tua bênção sempre mais, Senhor, a cada um de nós. Nós dependemos de Ti, somos gratos por tudo, Senhor. Desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!